passar para a população de que não há coesão, de que não há um nome, de que não há um substituto ao Bolsonaro, de que ele é o único que teria chances de ser candidato. Isso para o Bolsonaro foi excelente. Por isso que ele nunca reclamou até agora. Para ele é ótimo. Ele consegue vender cada vez mais a imagem de que ele é o único que é capaz de enfrentar o Lula, que todos os demais são tentativas acanhadas e insuficientes de substituí-lo. Para ele é excelente, mas para o campo da direita começa, e aí é apenas um insight meu, eu não tenho provas, não tenho dados, é apenas uma percepção do momento, de hoje, 29 de junho de 2025, que isso pode estar passando para o público bolsonarista a ideia de que, bom, Bolsonaro realmente não vai ser candidato, né? Começa a ficar mais evidente isso. E se ele não vai ser candidato, quem é o substituto? Não sei. Tem 6, 7, 8 nomes. Ele mesmo não apontou ninguém. Então, Bolsonaro continua mantendo na mão o direito de definir, de abençoar o seu sucessor, mas, ao contrário do que ele esperava, isso vem tornando mais difícil a sua comunicação com o seu eleitorado, porque o seu eleitorado começa a não se mobilizar. Bom, então o Bolsonaro está esperando para decidir, então eu vou esperar também. Por que que eu, bolsonarista, vou comprar a briga por qualquer que seja o nome que tenta substituir o Bolsonaro, se ele mesmo está dizendo que é para esperar? E aí é uma diferença, meus amigos, entre acreditar que o Bolsonaro é o candidato, que ele é viável, e aí você lota as ruas, você manda para todos no grupo de WhatsApp que precisa defender o Bolsonaro, que precisa divulgar, que tem uma ditadura. Isso é militância, né, motivada. E eu não estou vendo essa militância motivada e estou aqui suspeitando, junto com vocês, de que essa falta de mobilização nos dias que antecederam o ato significam um compasso de espera, que todo mundo acreditou que o Bolsonaro, de fato, não é candidato, mas vai escolher o seu, então não preciso me antecipar a ele. Mas, por outro lado, isso esfria, né? Isso joga um balde de água fria. Eu estou esperando. E é isso mesmo, até o Bolsonaro está lidando agora com a ideia de que ele não é mesmo candidato, também, então não vou para a rua também ficar defendendo o cara que ele mesmo parece que já admitiu que o papel dele é ser mártir da direita agora. Gente, isso tudo aqui que eu estou falando não tem dado científico, é apenas uma análise, né, diante do que eu estou observando. Não vi mobilizações nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, nos meus amigos bolsonaristas, que eu também tenho, como acho que todo mundo tem amigos entre os bolsonaristas, eles não estavam falando como falavam nas manifestações anteriores, apontando como se esse fosse o dia D. Mas nós vemos nos atos que muitos ainda acreditam e vão, né, para a rua acreditando de fato de que precisam estar ali, que estão fazendo um papel patriótico, defendendo um mártir da nação, que é o Bolsonaro. Então, não tirem do que eu estou dizendo que o bolsonarismo acabou, que ele refluiu totalmente, que agora, sabe, está superado. Não, longe disso. Estamos olhando apenas uma fagulha, uma centelha ainda. Mas aí eu acho que a gente precisa ter as imagens direto da Paulista para ter mais noção de qual está sendo a adesão de fato nesse dia, né? Ô Samuel, e aí quando você traz isso, me chama a atenção também, com base na pecha que esse evento tem, que a palavra anistia foi pouco falada, né? Não se trata mais, não se mensura mais se é uma anistia para o pessoal do 8 de janeiro ou se é uma anistia para Bolsonaro, virou o ato do Bolsonaro contra o STF. Ou seja, só para ter o nome do Bolsonaro de alguma maneira, para ainda ser o para-choque, né? Mas é talvez o ato, depois daquele em Copacabana, que mais terá gente em cima do caminhão, né? Tem muita gente que vai falar, até caras do segundo escalão, como o Zuco, o próprio... como é que é o pastor evangélico, aquele que não é o Malafaia, que está sempre com o Magno Malta, né? Então, vai ter para todos os gostos. O Flávio Bolsonaro deve ter um momento de fala, ou seja, traz os Avengers, porque o Bolsonaro sozinho talvez não fosse a melhor versão para o evento, a melhor entrega para o evento. Será por aí? E eu repito, né, minha opinião. Eu estou vendo esse ato como quase um ato burocrático dessa direção difusa, né, do bolsonarismo, de que precisa mobilizar alguma coisa, precisa fazer algum ato,
não pode ficar calado em casa. E, bom, vamos lá, nós aqui do campo da esquerda, né, e quem já teve atuação em movimento social organizado, em sindicato, movimento estudantil, sabe que de tempos em tempos existem aquelas reuniões dos nossos grupamentos, e aí tem várias frentes, né, Brasil da Esperança, Povo Sem Medo, enfim, tem essas frentes que reúnem diversos sindicatos e entidades. De tempos em tempos, a gente se reúne e debate, olha, não dá para ficar calado, não dá para ficar parado. Vamos lembrar o período bolsonarista e o período do golpe, né, que promove, que torna possível o período bolsonarista. Eu estou me referindo ao período do Temer e ao final do segundo governo Dilma, né, em que já estava evidente que o golpe ia se consumar. Esse período em que nós estávamos na defensiva, que nós não éramos governo, nós nos reuníamos periodicamente para analisar o que pode ser feito, o que a gente pode mobilizar, de que forma a gente pode ir para a rua para expor o que está acontecendo, para tentar virar a correlação de forças. E muitas vezes se chegava à conclusão de que precisava fazer um ato, procurava-se uma data específica, simbólica, um 1º de maio, Dia das Mulheres, algo nesse sentido, ou não, às vezes uma outra data, mas sempre com uma questão posta sobre nós. Seremos capazes de organizar, de mobilizar? Vai ter sucesso? Qual o tamanho? Vai ser centralizado ou vai ser disperso pelo país em diversas capitais? Essas questões de estratégia, de planejamento, certamente também acontecem do lado de lá. Também são seres humanos racionais do lado de lá tentando ganhar o poder, recuperar o poder que já tiveram, né? Tentando resistir às consequências daquilo que fizeram enquanto estiveram no poder. E aí eu estou me referindo à tentativa de se perpetuar no poder através de um golpe. É isso que eles estão tentando agora se organizar para resistir às punições que virão disso. Bom, então desse lado lá, eles também estão se perguntando, que dia faremos o ato? O ato será no Rio, São Paulo, Curitiba, Paraná, ou vai ser só em São Paulo, na Paulista? E esses elementos estão postos lá, e eles fazem análise disso, fazendo um feeling muito melhor do que o meu, de como está a base deles, de como eles estão se motivando, né? E eles têm recursos para isso, e nós sabemos que eles, de certa forma, até sabem manipular isso melhor, né? Nos últimos anos, de usar as redes sociais, de ter grupos, de ter robôs, de ter, enfim, todo tipo de equipamento, tecnologia, para estar acompanhando em tempo real o termômetro, né, das redes sociais e das bases. Então, se eu tenho essa percepção, por meia dúzia de amigos que eu possuo, que eu mantenho ainda, que são defensores do Bolsonaro, poxa, eles têm muito mais. Eles estão avaliando isso, Thiago, Pedro. A gente está olhando o resultado, né? A gente está olhando agora o que está acontecendo na rua.